Então, continuando aqui, para fazer a parte do ombro dele, ela é um pouco mais tranquila porque ela é muito, muito esférica. Inclusive, a própria referência que tem ali da articulação do personagem, claro, é um action figure, né? Mas ele já é basicamente uma esfera. Então, assim, eu vou colocar o meu cursor 3D nessa posição. Em modo de objeto, estou criando um objeto totalmente novo. Eu vou criar uma esfera, um UV Sphere. Essa esfera ela não precisa ter essa quantidade absurda de vértices, então vamos diminuir aqui 16 por 8, eu acho que fica bom. E entramos em modo de edição e vamos rotacionar ela no eixo X 90 graus. E daí ela fica da maneira que a gente está enxergando aqui. Então, eu acho que o mais interessante para esse desenho aqui é que ele seja um desenho único e essas duas, a articulação seja um desenho único e esses dois pedaços aqui, essas duas ombreiras, digamos assim, sejam peças separadas também, porque elas têm um acabamento que também tem um movimento depois. Então é legal porque a gente tem referência de frente e de costa, aqui é como se fosse um tubo, parece uma saída de ar assim na parte das costas. Aqui é bem mais tranquilo. Eu vou deixar o volume novamente, mesma ideia do que a gente fez para o braço ali embaixo. Aqui talvez... Tá, aqui é assim, ó. Encaixando a esfera no centro dessa referência aqui, a gente tem duas maneiras. A gente pode fazer uma extrusão só com as partes que a gente quer utilizar, as laterais da esfera, ou fazer uma esfera maior e depois diminuir. Mas vamos fazer assim que é mais tranquilo para não bagunçar. Então deixei a esfera aqui assim, mais ou menos, tá bom? Dando uma olhada no que seria o centro da esfera, eu vou selecionar o centro dela, vou dar um Ctrl mais aqui, 2 vezes. Duas vezes, será? Não, uma vez só. É só essa partezinha aqui mesmo. E a gente vai fazer uma extrusão para deixar ela um pouco mais larga, para teoricamente ter essa peça de encaixe um pouco melhor e tudo mais. Só que, se eu faço uma extrusão em uma escala, fica parecendo um pneu, né? Então eu quero fazer uma extrusão em uma escala, só que a escala eu não quero que ela vá no eixo Y, senão ela vai acabar bagunçando um pouco o meu personagem. Então, eu vou primeiro fazer uma escala aqui no Y mesmo, falando nisso, para deixar ela um pouquinho mais larga. E daí a gente aperta o E para fazer a escala. Desculpa, a extrusão. O S para fazer a escala. Só que eu quero travar ela especificamente no eixo Z e no eixo X. Eu não quero usar o eixo Y. Então, eu aperto Shift Y. Ó. Ele não vai utilizar, ele ignora o eixo Y para fazer essa escala. Então eu vou aumentar um pouquinho. Eu acho que tá bom. Se precisar fazer escala, de novo aqui o S, depois Shift Y. Eu acho que isso aqui tá ótimo. Essa parte aqui é como se fosse uma outra peça, né, que encaixa ali no ombro dele. Então eu acho que isso aqui tá bom. Essa parte aqui é a parte que a gente está enxergando na referência de frente. A gente vai ser obrigado a dar uma trabalhada com um reajuste ali desses anéis aqui. E essa parte aqui das costas é o que a gente vai fazer agora, que parece uma saída de ar, que nem eu falei. Então assim, é bem reto, ó. É reto e depois tem um anel. Então o que eu vou fazer? Esse vértice do centro, primeiro eu vou deletar. E essa linha daqui, eu estou na parte das costas, tá? A parte da frente, virando na parte das costas. E esse anel aqui eu vou dissolver os edges dele, que ele vai ficar reto. Porque daí é mais fácil eu fazer esse bico, digamos assim, ó, com uma velocidade um pouco melhor. Eu já tenho o volume e inclusive o bico bem angular ali, bem retinho e tudo mais. Então mais ou menos isso daqui. Acho até que dá para diminuir um pouco esse aqui. Mas aí fica bem a critério mesmo de quem for fazer. Mais ou menos isso.
E para conseguir fazer essa extrusão para dentro certinho, para a gente conseguir enxergar melhor, extrusão escala. Depois eu vou fazer uma extrusão escala em 0, extrusão ES 0. Então eu vou fazer com que todos os vértices se abracem, digamos assim. Só que esses vértices eles ainda não foram colados. Então eu vou ali em Tools, Remove Doubles, beleza, removi. E daí com essa seleção aqui agora a gente consegue realmente fazer uma escala, uma extrusão para dentro. Aqui não fica muito claro para quanto é para dentro, vou fazer um pouco aqui. Assim tá bom. E o restante são as peças que têm um acabamento um pouco melhor, né? Um pouco mais elaborado. Olha, eu acredito que basicamente isso aqui seja o básico, né, do volume ali do ombro. Ele tem que ser feito a base do braço, que a base do braço a gente vai ter que fazer de qualquer maneira uma espécie de esqueletinho para o braço dele, onde são encaixadas todas essas peças, para a gente ter uma referência real de onde colocar o esqueleto e como que elas vão interagir de um jeito mais próximo da realidade, se é que existe, né? Mas enfim. Então, basicamente, essa peça aqui, ela já é a primeira parte desse esqueletinho. Dela a gente vai fazer um palito aqui, para fazer a base do que seria o osso do braço, depois o que seria a engrenagem do cotovelo e depois o outro palitinho ali do antebraço. Essa peça, por enquanto, vamos deixar ela assim, que quando a gente for de fato começar a refinar o nosso personagem, a gente vê que maneira que ela fica melhor. Eu só tô achando que ela tá muito magrinha. Olhando de lado, ela tá muito mais magra do que o ombro, do que o braço aqui, embora seja realmente um pouquinho mais para dentro, não é tanto. Talvez eu vou deixar um pouquinho mais largo. Ó, aqui dá para enxergar bem, ó. É basicamente uma esfera de controle. Então, deixar ela um pouquinho maior. Talvez deixar ela um pouco mais larga mesmo. Pelo menos de início, acho que vai. E marco o Smooth, fica um pouco estranho. Vou marcar os Edge Splits. E daí, nesse caso, não tem modificador Solidify, porque essa peça já tem volume, né? Ela já tem uma espessura. Então, vou marcar o Edge Split. Já fica mais interessante. Certo, então vou fazer essas duas peças aqui em cima. Essas duas peças, eu acredito que sejam as peças que não vão dar muito trabalho, porque basicamente elas seguem a linha do desenho da esfera. Então eu vou inclusive entrar nesse modo de edição aqui da esfera, eu vou selecionar algumas linhas aqui de cima, de uma maneira quase que aleatória. Vou duplicar, Shift D, vou separar e daí eu vou trabalhar com esse desenho aqui. O que acontece? Isso aqui, na verdade, ele é assim. Então, girei 90 graus. Ela basicamente vai encaixada desse jeito. Só que, claro, reparem que ela basicamente é reta, tem uma leve curvatura e basicamente é reta. Então a gente tem que ajustar esses vértices aqui para que eles não fiquem realmente tão... Aqui nesse caso a gente realmente quer que ele não seja tão esférico assim. Eu acredito que a melhor maneira de fazer isso seja cortando alguns vértices. Marcar o edge split deles também.
E olhando de frente, tem uma curva, né? Vou botar aqui. Eu arrumei de lado mais ou menos uma casinha aí. Acho que mais ou menos isso. E agora olhando de frente eu vou ter que subdividir algumas vezes. Vou até deixar só essa peça aqui, fica mais fácil de entender. Então basicamente a gente vai trabalhar com deformação agora de vértices. Eu vou utilizar o Proportional Editing aqui para me ajudar. Tá bem mais rápido. E agora um pouquinho de paciência. Reparem que eu estou tentando encaixar as linhas que tem o edge split em cima daquele acabamento. Não ficou, obviamente, muito bom. Vou pegar a linha do meio, então, e vamos fazer um bevel para que eu tenha mais linhas. Quando a gente pode fazer um desenho com poucas linhas, melhor. Mas se não der, daí não tem o que fazer, tem que adicionar linha mesmo. Que não dá pra gente sacrificar o desenho também só para ter um processamento gráfico. Aí. Mais ou menos isso. A gente tem referência dele de lá. Ah, ela é totalmente reta, ó. Totalmente reta. Então, ok. Uma última coisinha aqui que é nesse cantinho, ó, ele não é pontiagudo assim, ele tem um corte meio quadrado. Então, aqui a gente vai trabalhar com uma extrusãozinha. Vou fechar. Vou fechar. E eu vou fazer uma seleção de toda a volta desse objeto também para marcar o edge split. Aí tá excelente. Então aqui a gente tem um volume. Opa! Aqui a gente tem um volume da nossa peça. Tá encaixando ali. Quase encaixou. Então talvez isso deva realmente ficar um pouco mais para cima, um pouquinho mais para trás. Aí é uma questão, de novo, de acabamento. E eu vou me aproveitar dessa mesma peça aqui para fazer a outra. Em modo de edição mesmo, vou duplicar. Ela parece ser... Ela é bem menos complexa. Ela tem um visual muito parecido, mas ela é menos complexa. E ela fica um pouco dentro. Aqui, nesses casos, é mais fácil a gente deformar mesmo. A ideia do Proportional Editing é fazer justamente o trabalho que eu estou fazendo agora. Não precisar ficar selecionando muitas coisas e mudando muitas coisas. Ele faz de um jeito bem mais... Aliás, o cálculo que ele faz sobre a seleção do mouse é bem mais dinâmico. É isso aí. Basicamente é isso. Daí o que acontece? Ele tem uma parte ali que é fechada, tá? Que ele tem um volume. A gente não vai fazer agora porque isso é uma das partes que elas ficam móveis e depois vira um canhão, se eu não me engano, alguma coisa assim.
Então só vou dar um acabamento para que a gente não fique com nada atravessando aqui, certo? E nessa peça aqui a gente vai utilizar o modificador do Solidify também por enquanto. Então vou aplicar o Solidify. Reparem que ele fica bastante estranho, porque o Solidify veio depois do Edge Split. Então no caso dos modificadores, a gente tem que cuidar porque a ordem deles faz total diferença. Então eu vou jogar primeiro, vou jogar para cima, ó, Solidify, com as mesmas configurações que nós já havíamos feito, e deixar o Edge Split embaixo, ele fica direitinho. Vou selecionar só um pouquinho. Pronto. Assim tá ótimo. Já tem um visual um pouco mais próximo, né, do que a gente tá esperando. Então a parte do ombro aqui tá ok. Eu vou aproveitar, já que a gente tá aqui mesmo, eu vou aproveitar e vou fazer já a parte do braço dele, que é um pouquinho mais fininha. A gente não tem nessa foto desse action figure a gente não tem. Mas eu vou inventar um pouquinho. Aqui. A gente vai precisar, pelo menos, para ter uma noção da onde que o braço dele vai encaixar. Então a gente precisa disso para conseguir construir melhor. Eu vou a partir... Em modo de edição dessa peça aqui do ombro, essa peça aqui que nós já havíamos feito, em modo de edição, eu vou criar um cilindro novo. Esse cilindro pode ter também 10 a 12 vértices, não precisa ser muita coisa, porque ele vai servir especificamente para a gente ter uma ideia de onde que fica o ombro desse personagem. Desculpa, o ombro não, o braço desse personagem. Então, basicamente, é para nos guiarmos no restante da modelagem. O meu ficou totalmente fora aqui, deixa eu colocar para dentro. E por mais tosco que pareça, ele realmente vai ser mais fino, que lembrem, isso aqui é a estrutura, já que ele tem um braço mecânico, né, mas seria mais ou menos a estrutura óssea do braço do nosso personagem, para que a gente possa fazer esse acabamento aqui depois. Então, deixar só um pedacinho. Vou fazer assim. Eu vou esconder um pouquinho o antebraço dele. E a gente vai fazer desse jeito. Vou fazer uma extrusão, uma escala. Fazer uma extrusão. E aqui já vem a parte do que seria a engrenagem do ombro dele. Ó, isso aqui que eu tô falando. Vai ficar tosco, parece um preguinho, mas a ideia só pra gente ter uma dimensão da estrutura, de onde é montado toda a parte mecânica aí dessas peças em cima. Então, ele ainda tá no modo flat, deixa eu colocar no modo smooth e marcar os edge splits também, para que isso fique bacana. Pronto. E assim, por enquanto, a gente tem a estrutura do braço do personagem, tirando a parte do ombro ali, do cotovelo, agora a gente vai fazer. Ó, então a gente tem uma estrutura, tá? Ela segue uma lógica, e mesmo para um personagem que pode não fazer muito sentido físico, digamos assim, né? Porque as peças se desmontam, montam, tem uma quantidade absurda de tiros e plasmas e coisas que saem desse braço. Pelo menos a gente consegue montar uma linha de raciocínio para poder desenhar ele de um jeito bem legal. Então eu vou salvar, e daí no próximo vídeo a gente continua do cotovelo ali para a região do antebraço.